Magistrados apresentaram propostas para que a mediação e a conciliação tenham resultados ainda melhores em todo o Poder Judiciário. As palestras foram um ponto de partida para elaborar um relatório final e dele todos participaram. Aqui os coordenadores, com os magistrados da área, do possível. Grupos divididos por temas de interesse. Os magistrados discutiram cada assunto por horas. Os juízes, as partes, os advogados públicos, os defensores públicos, o Ministério Público, eles também têm que estimular a autoconciliação. Então, entre eles, na dinâmica do dia a dia, a negociação e a conciliação tem que ser uma presente. Falar sobre o que pode melhorar, definir o que fazer. É o princípio. Afinal, é a vida do cidadão e não apenas do judiciário. Somos atualmente 200 milhões de brasileiros, aproximadamente. Somos 107 milhões de processos em tramitação no judiciário brasileiro. Para cada 2 habitantes, 1 está litigando. Ou melhor, para cada processo, temos 2 litigantes. Portanto, temos o dobro do número da nossa população de processos. As discussões parecem ser entre paredes, mas refletem na sociedade. É uma mudança de cultura, de fato, uma mudança de paradigma. A ideia de, por um bom tempo, o Estado só se fazia defender mediante recursos, por mais infundados que fossem, e retardando o quanto possível a satisfação do direito material. E isso, paulatinamente, está se arrefecendo. É uma cultura que está dando lugar a uma outra. A ideia de economia de recursos públicos, a ideia de que se eu recorrer menos, eu preciso de menos gente para fazer todo aquele aparato recursal, a ideia de economia do próprio Estado juiz, no sentido de a estrutura judiciária que é necessário ter apenas para apagar os incêndios de ilegalidade que o próprio Estado estaria a cometer. Ouvir cada palavra com atenção, absorver a experiência de quem estava dividindo o que sabe, anotar tudo. A solução consensual de conflito passa a ser uma etapa obrigatória para os juízes, e os juízes precisam se acostumar com essa nova prática e acreditar que esse é o futuro. O futuro da justiça é através da pacificação social. Por exemplo, o incentivo às audiências eletrônicas para facilitar a agilidade das conciliações ou mediações diante da distância entre cidades onde vivem os envolvidos no processo. Foi recomendado que o sistema de informatização seja compatível para a realização dessas audiências. Mas é isso que a gente está trabalhando, veja, a questão é exatamente essa. Nas causas de alta complexidade ou relevância social, a conciliação ou a mediação devem ser supervisionadas por magistrados do Centro de Conciliação. Os auxiliares para a tarefa precisam ser especializados e essa capacitação fica por conta dos tribunais. Também seriam adotados critérios como a realização de audiências públicas para esclarecer a situação e a ampla divulgação na imprensa, uma forma de provocar o debate, a transparência e estimular o acordo. Nós, profissionais do direito, fomos acostumados a resolver os conflitos vendo os conflitos de uma forma adversarial. As partes são contrárias entre si. Agora, o Código de Processo Civil diz, antes da judicialização dos conflitos, nós temos que seguir a cultura do diálogo. Os grupos decidiram ainda pela formação de equipes de trabalho, com várias especificações profissionais para evitar rodízio de pessoas trabalhando no mesmo caso. Demandas repetitivas devem ser encaminhadas para o núcleo de conciliação do tribunal. Isso pode auxiliar e muito em processos futuros. Na questão relacionada à saúde, os prazos contidos no novo Código de Processo Civil são de prioridade máxima. Um avanço para um paciente que está na fila de espera por uma cirurgia, por exemplo. Para tratar de demandas relacionadas à Caixa Econômica Federal, grupos devem ser criados nos tribunais regionais federais para trabalhar especificamente no sistema financeiro de habitação. Fica recomendado que o próprio governo crie câmaras de negociação antes que haja necessidade do problema chegar ao judiciário. E trouxemos uma proposta de solução numa perspectiva de reduzir drasticamente o número de processos e recursos judiciais a partir da conciliação e de uma mudança de uma política recursal dos processos que tratam de benefícios por incapacidade. Outro ponto é a realização da perícia antes da primeira audiência, o que seria válido também para as questões previdenciárias, para conseguir benefícios. Enfim, esse é o relatório final, com as propostas para praticamente toda a demanda que chega à Justiça Federal e que pode ser resolvida com entendimento entre as partes. Nós vimos a experiência de juízes, advogados
que atuam diretamente na conciliação e que veem as dificuldades por todo o nosso Brasil da sua implantação. Puderam discutir essas dificuldades e puderam inclusive já pensar em como superá-las com o novo Código de Processo Civil. Todas as propostas vão ser usadas nos cursos, que precisam ser realizados com os conciliadores e mediadores. Os órgãos públicos e os tribunais também já sabem o que fazer para ajudar. Quando os juízes do Brasil, advogados do Brasil, veem que a conciliação é uma forma de dar a justiça mais rápida e com melhor qualidade, nós saímos felizes. E esses enunciados, essas recomendações ao final vão fazer com que essa conciliação possa ser implantada de modo uniforme em todo o Brasil. Melhorar o atendimento da justiça para o cidadão neste aspecto da conciliação e da mediação é algo sem fim. Nada adianta uma legislação bonita, normas bem redigidas, se nós não tivermos uma forma de nos reunirmos periodicamente, estabelecermos em conjunto com os órgãos envolvidos, Caixa Econômica Federal, INSS e outros entes envolvidos, e a União, para estabelecermos de que forma vamos tratar conciliação e mediação no âmbito da Justiça Federal para que ela seja exitosa. Por isso, outras discussões sobre o tema estão sendo planejadas. A Associação dos Juízes Federais do Brasil vai realizar a segunda etapa do Fórum Nacional de Conciliação e Mediação. Para que possamos discutir pontos importantes que vão ser levados à melhoria da implementação dessas práticas no dia a dia pelos juízes federais de todo o Brasil. Outras capacitações já estão previstas também pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Esses cursos são de substancial importância. Vamos realizar agora um curso de mediação, vamos realizar curso de instrutores e vamos preparar a magistratura brasileira para enfrentar essas demandas, mas conciliar o máximo. Conciliar sempre, não conciliar jamais. O que importa mesmo nisso tudo é enxergar a saída na harmonia, palavra que combina com justiça. Nós não vivemos numa fase mais de proclamar os direitos. Nós estamos numa fase de realizá-los, de efetivá-los.